Olá, gente, boa tarde. Me chamo Eduardo, como você já conhece, e a gente vai ter agora nossa aula de artes, né, como sempre. E hoje, no nosso momento reflexivo, a gente vai escolher uma dessas palavras. Aqui a gente tem várias palavras de otimismo, vocês vão escolher uma, duas ou até mais para desejar tudo isso para alguém específico. Ou pode ser para você, ou para alguém familiar seu, alguém que esteja precisando de uma dessas palavras. E a gente vai enviar essa palavra para o pensamento, por ações boas, ações que vêm no coração, e pedir a Deus para que possa abençoar vocês, certo? Então, vamos começar nossas aulas de hoje. E primeiro vamos ver aqui a nossa agenda. Hoje a gente vai ter um estudo sobre por detrás das lentes. A gente vai pular para o capítulo 4, a gente não vai estudar o capítulo 3 agora, a gente vai estudar ele posteriormente, porque ele tem uma ligação bem depois com outro capítulo do livro de vocês. Então a gente vai pular o capítulo 3 e vamos diretamente para o capítulo 4. E os tópicos são retratar, mas não apenas. E aí possui uma atividade em PDF. Antes disso, da gente ir para essa agenda de conteúdo, a gente vai pular um pouquinho para a correção das atividades. Lembra daquelas 5 questões que foram enviadas em PDF para vocês? Vamos fazer agora uma rápida correção sobre essas atividades, certo? A primeira fala assim. Gente, existe um artista que a gente conversou em sala que se chama Aleijadinho, né? Que o nome dele, na verdade, é Antônio Francisco Lisboa. E ele é chamado de Aleijadinho por um motivo. E aí, qual desses itens está correto? O item A, do fato de ter uma perna amputada? Não. De ter nascido sem um dos braços? Também não. Das gangrenas que provocaram a deformação do seu corpo, sobretudo nas mãos? Sim. Certo? Vamos lá. Segunda questão. É um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro. Então, daí a gente já sabe, pelos nossos estudos, qual é. Mas vamos continuar aqui a questão, porque tem uma coisa bastante interessante. Especialmente no estado de Pernambuco. A origem do seu nome é uma controvérsia, mas acredito que se originou de Mamulenga. Então, por isso é o nome Mamulengo, né? Terceira questão. Chama-se de folclore. Folclore é toda manifestação artística? Não. A gente sabe que existem as manifestações culturais eruditas e as de massa, que pode também ser chamada de danças folclóricas, ou de cunho popular, ou arte popular, né? E aí é o conjunto de atividades, maneira de pensar e agir de um povo. Show! E o que é a arte popular? É a produção artística feita por pessoas que jamais frequentaram escolas de arte, academia de arte, mas que criam obras que possuem um valor estético muito incrível. Muitas delas, das pessoas, são consideradas até autodidata, ou que essa manifestação foi passada de pai para filho, de avô para pai e depois chegar a filho, e aí possui uma questão de geração em geração, mas que possui um valor estético lindo e que é mega difícil de fazer, por isso a gente conhece muitos mestres da cultura, que são as pessoas responsáveis por passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, no caso, é o item D, beleza? Vamos lá. Por que devemos conhecer e preservar a nossa cultura popular? Gente, é uma questão muito difícil de ser conversado, mas a gente sabe que se a gente não cuidar do que é nosso, a gente acaba perdendo a nossa origem. E um povo que perde as origens é muito difícil de ser manipulado por uma outra cultura, por uma outra forma de pensamento. E muitas vezes é até impossível retornar ou conhecer aquela cultura. Por exemplo, os indígenas. Os indígenas tinham uma cultura e eles acabaram perdendo muito dessa cultura, muito do conhecimento, porque foi simplesmente, com a chegada dos portugueses, eles perderam um pouquinho disso. Eles acabaram deixando de lado algumas coisas da sua cultura, assim como os africanos que vieram para cá. Enfim, e por isso a gente deve o quê? Manter essa cultura de manifestação, de geração em geração, e manter vivo todas essas danças folclóricas, todas essas atribuições que aconteceram, certo? Ou até mesmo os objetos, porque eles têm um valor estético muito grande. Com isso, a gente vai finalizando, certo? As nossas 5 questões da correção de atividade e vamos passar para o conteúdo. Tenho certeza que esse conteúdo, a gente já viu ele no 6º ano,
eu já vi ele com vocês. E aí a gente vai ter um pouquinho mais agora de aprofundamento, mas que vocês vão gostar muito, porque esse capítulo ele vai falar principalmente sobre fotografia. A fotografia é uma das poucas coisas que tem o poder sobre o tempo. Ela paralisa, né? É uma frase Tubler, mas que ela realmente tem um valor muito simbólico em relação a isso. Pois, a gente tem na fotografia, a gente consegue lembrar daquele momento. Ele é eternizado aquele momento. E então vamos para a história da fotografia. Bom, a primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Miossepin, por uma placa de estanho coberta por um derivado de petróleo. E aí a gente tem aqui mais ou menos a foto da primeira imagem de fotografia que existe, em uma qualidade que não é compatível com o que a gente tem hoje. Mas isso aí que fez hoje o início dessa fotografia, foi o primeiro momento que aconteceu. Em 1888, a empresa Kodak abriu as portas para o discurso de marketing, onde se podia tirar você mesmo a foto. Antigamente, só era tirado com a presença de um fotógrafo. Então, geralmente, quem tinha poder dessas fotografias, de aquisição dela, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior. Então, a Kodak ela veio, em 1888, quebrar um pouquinho com essas barreiras e dizer que vocês não precisam mais de uns profissionais, que você pode ter a sua foto, você mesmo tirar, você adquirir esse material. Porém, era uma câmera extremamente pesada que era semelhante a um caixão. Algumas pessoas chamavam ela de caixão. E dentro dela tinha aqueles filmes, certo? E esses filmes, depois, eles eram revelados para ter essa fotografia. Com a grande mudança, hoje, a partir do século XX, a gente tem várias formas de tirar foto, entre elas as câmeras digitais, que você consegue visualizar a foto na hora que você tira, diferente das câmeras anteriores, que você esperava anos, às vezes meses, ou até mesmo dias para ser revelado e você ter noção de como ficou a foto. Então tinha fotos que simplesmente não prestavam, que ficavam embaçadas, enfim, vários defeitos. Nessas câmeras digitais, não, a gente já consegue visualizar a foto no momento em que ela é tirada, e aí você consegue ver se precisa tirar outra ou não. É uma das atribuições, certo? E também ficou mais fácil da manipulação, nessa produção, nesse armazenamento e principalmente da transmissão dessas fotos, dessas imagens. Hoje a gente sabe que as fotos não necessariamente precisam ser impressas, elas podem ser digitais, elas podem ser guardadas em um pendrive, em algum tipo de mídia do tipo, certo? E a fotografia? A fotografia, ela pode ser considerada uma arte? A gente viu, bem no começo do ano, em que a fotografia ela faz parte de uma das 12 artes, né? E por que ela é considerada uma arte? A fotografia ela é considerada uma arte no momento em que ela busca um ângulo. Ela busca a melhor forma de ver. Então, isso não é uma coisa fácil. Isso tem todo um estudo. Tem a questão de teoria de cores, processamentos, manipulações de imagem. Então, a fotografia ela deixa de ser simplesmente uma foto e se transforma em uma arte. Mas também não é toda pessoa que tira foto que é artista. E aí, gente, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o fotojornalismo. O que é o fotojornalismo? Como o nome já diz, né, é um jornalismo, é aquela foto que é utilizada pela imprensa para registrar algum acontecimento, certo? Ela preenche bem a função bem determinada e possui características próprias. O impacto é um elemento fundamental, é uma forma de passar a informação através da foto, não mais pelo conteúdo, mas sim pela fotografia, que vai falar mais do que propriamente o texto. Na fotografia impressa, existe uma velha controvérsia de fotojornalismo e fotografia documental, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho disso. O fotojornalismo ele busca trazer alguma coisa que está acontecendo naquele determinado momento, alguma coisa que interessa a mídia. Já a fotografia documental, não. Ela trata de um determinado assunto, independente de estar na época ou não.
de estar na mídia ou não. Por exemplo, no fotojornalismo, a foto ela serve de imediato para a mídia hoje, para o jornal de agora. Já a documental não, ela serve como uma espécie de pesquisa durante vários anos. E aí existem 4 gêneros que são essenciais na fotografia jornalística, que são as fotografias sociais, que são onde fala de economia, negócios, de acontecimentos da cidade, do estado, do país, e que pode incluir até as tragédias que acontecem naquele determinado campo, que são principalmente as coisas sociais, que interessam à sociedade daquele local, ou de modo geral para todos. Fotografia de esporte, como o nome mesmo já diz, é que tem essa ligação direta com o esporte, seja ele qual tipo de esporte for, mas que ele busca principalmente focar naquele momento de mídia daquele esporte, por exemplo, futebol. Fotografias culturais, que não são bastante conhecidas, porém ela possui um valor muito grande porque faz com que a gente conheça a cultura de vários locais. E as fotografias policiais, né, que tratam de acontecimentos de policiais, de tragédias, de algumas coisas que acontecem naquele determinado local e que possuem uma interferência de polícia. E agora para vocês, gente, a hora da atividade. A atividade de vocês vai ser algo bem legal, né? Vocês vão criar um jornal. Vocês vão criar um jornal CEJC, seguindo todas as características de jornais que vocês já viram isso em língua portuguesa, né? De como se monta a estrutura de um jornal. E aí vocês vão colocar assuntos pertinentes a esporte, a cultura ou de cunho social, e vocês vão fazer sobre isso, certo? Relacionando à cidade ou ao mundo. Pode ser feito de formato manual ou feito de formato digital. Os textos devem ser de sua autoria e as fotografias, caso não seja de vocês têm que dar os créditos da pessoa que tirou aquela fotografia, certo? E deve conter apenas uma página, no mínimo. Sejam criativos e uma ótima atividade para vocês. Beijo!